Abençoando a cada um. Estamos aqui para mais uma filmagem, para mais um vídeo, para que o Senhor acrescente no teu coração e para que te ajude, direcione a tu tomar a posição correta, a olhar para onde você deve olhar e não para onde nós queremos ou desejamos olhar, mas para onde a palavra nos ensina qual a posição a tomar. Eu queria ler hoje em Juízes 1, capítulo 1, no verso 19. E foi o Senhor com Judá, e despovoou as montanhas, porém não expeliu os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Deus, Ele era com Judá, entregou muitas vitórias na mão do povo de Judá, muitas conquistas, mas quando eles se depararam no vale, ali tinha uns que tinham carro de ferro, e eles temeram os carros de ferro. Eles ficaram olhando para os carros de ferro. Eles ficaram olhando para com a estrutura, quão forte era aqueles carros de ferro. E eles esqueceram do grande Deus que tinha entregado na mão deles. Todos aos redores estavam nas mãos deles. Não porque eles eram grandes ou possuíram, porque eles eram alguma coisa. Não. Mas eles, o erro deles foi quando Judá passou a olhar os carros de ferro. Porque o Deus Todo-Poderoso, o que é um carro de ferro perante a sua glória, perante o seu poder? O que é um carro de ferro? Mas eles fitaram os olhos nos carros de ferro e acabaram esquecendo o seu Deus. Em Hebreus 10, no verso 1, apóstolo Paulo nos fala que era sombra, a lei era sombra dos bem futuros. Não exato, mas apontava. Hoje, muitas pessoas estão olhando para o vício, estão olhando para a doença, para o problema, estão olhando para muitos carros de ferro, mas estão esquecendo do grande Deus, o Deus que era, o Deus que é, o Deus que continua sendo, o Deus que entregou grandes vitórias, grandes conquistas para os patriarcas, porque eles não olharam. Abraão não olhou para Sara, que era estéril, ele olhou para a promessa. Ele não olhou, muito embora muitos falaram que não tinha como, por onde, mas ele olhou para a promessa. Para onde nós estamos olhando? Para os carros de ferro? Para onde nós estamos olhando? Para nossos problemas, para nossa dificuldade, para nossa humanidade, para nossa natureza? Ou estamos olhando para a palavra? Ou estamos olhando para o grande Deus, Criador dos céus e da terra? O importante é para onde nós estamos fitados os olhos, para onde nós estamos olhando. Devemos olhar para Deus e não para os carros de ferro. Os carros de ferro não são nada perante o nosso Deus. Não devemos fazer como aqueles 10 espias. Eles olharam para os gigantes, olharam para as suas estruturas, grandes homens de guerra. Mas houve um que não olhou. Davi não olhou a grande estrutura do Golias. Ele não olhou a sua grande força, o seu grande poderio, a sua grande estrutura, a sua grande técnica em batalha. Mas ele olhou para aquele Jeová, para aquele Deus do céu que prometeu. Ele prometeu a Abraão, Isaac, e ele cumpriu. Ele olhou para Jacó, que sendo Jacó, Deus o tornou Israel. Ele olhou para o Deus do céu, e Deus o entregou aquele circunciso nas suas mãos, um jovem, alguém que nunca tinha pelejado batalha, alguém desestruturado fisicamente e armamento. Ele não tinha arma contra o filisteu. E hoje nós não temos armas para lutar contra Satanás de nós mesmos, contra nossas próprias tentações, contra nossos próprios erros. Mas o problema é que nós estamos olhando para o nosso vício, nós estamos olhando para a nossa dificuldade. Nós devemos olhar para a palavra de Deus, nós devemos olhar para o nosso Deus pode. O nosso Deus pode derrubar esse circunciso filisteu. O nosso Deus pode nos dar grandes vitórias, se nós parar de olhar para os carros de ferro. Devemos esquecer os carros de ferro, devemos mostrar a esses carros de ferro o quão poderoso é o nosso Deus. Devemos olhar para a sua palavra, devemos olhar e ver que em Malaquias 3,6 ele diz: eu, Senhor, não mudo,
Se ele foi com Davi, se ele foi com Abraão, se ele foi com Isaac, se ele foi com Jacó, ele ainda continua sendo o mesmo. Aquilo era sombra apontando para os bens futuros. Para onde nós estamos olhando? Nós estamos olhando para os carros de ferro. Vamos esquecer os carros de ferro. Vamos esquecer nossos problemas. Vamos mostrar o quão grande é o nosso Deus para os nossos problemas. Nada era aqueles carros de ferro perante o Deus Todo-Poderoso. Mas o erro do povo de Judá foi olhar para os carros de ferro. O erro dos espiões foi olhar para os gigantes. Mas houve dois, o qual neles houve outro espírito. Se nós então agradar o Senhor, Ele nos dará. E assim foi com aqueles dois, Josué e Caleb. E hoje também não é diferente. Estamos vivendo nestes dias, onde estão olhando os grandes carros de ferro. Mas eu digo, não olhe o carro de ferro. Dê o passo a Deus. Talvez o carro de ferro seja a sua esposa. Talvez o carro de ferro seja o seu marido. Talvez o carro de ferro seja o teu trabalho. Talvez o carro de ferro seja a tua tentação. Talvez o carro de ferro seja a tua fraqueza. Mas não olhe isso. Olhe para o Deus do céu. Olhe para a sua promessa. Ele prometeu. E se Ele prometeu, Ele cumpre. Mas o que basta é nós tomar uma posição concernente à palavra de Deus. Tomar uma posição e mostrar a estes carros de ferro, mostrar a estes problemas o quão poderoso é o nosso Deus. Que Ele nos dará em nossa mão a vitória que tanto nós desejamos. Aquela vida íntima com Deus, aquela vida secreta com Deus. Se então somente não olharmos para os carros de ferro, não fazer como Judá, mas olhar para a grande promessa. Olhar para o nosso Deus que tudo pode naquele que tudo crê. Não aquele que descrê, porque Deus não é para ser entendido, é para crer. Mesmo que a nossa estrutura não seja nada e não somos nada, mas Ele se aperfeiçoa na fraqueza. Nunca te esqueça disso. Se nós fosse alguma coisa, jamais precisaríamos dele. Ele nos fez nada para que Ele pudesse se aperfeiçoar na nossa fraqueza. Então que Deus te abençoe, que Deus honre a tua fé. Compartilhe este vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Para que teu irmão, para que teu parente, para que teu próximo, para que teu querido não olhe para os carros de ferro, mas olhe para a grande promessa de Deus. Não olhe para o teu problema, não olhe para a tua dificuldade. Olhe para a grande promessa de Deus, porque Ele é o Deus do céu e quando Ele fala, até o vento obedece. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele tudo pode naquele que tudo crê. Deus o abençoe. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.